Olá, gente. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Fenelon. Estamos aqui na terceira edição desse podcast, uma nova modalidade, introdução de mais um meio para a gente interagir. E estou muito feliz, sabendo que a gente vai crescer muito. Claro que eu vou precisar muito de vocês, da opinião, dos comentários, da interação também, de como vai divulgar isso a tantas outras pessoas. Por sinal, eu já começo fazendo isso. Na primeira edição, conversei aqui com o João Vitor, que pastoreia os jovens. Depois eu pude conversar com o pastor Washington, que está muito linkado e voltado para a área de comunicação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, um amigo, um irmão, que a gente durante já alguns anos caminhamos juntos e tem sido um tempo maravilhoso. Um camarada que é um paizão, tem 2 filhas lindas, 2 garotas maravilhosas, uma esposa também muito participativa, muito líder, tem uma história assim tremenda desde a infância, com seu pai, com a sua mãe, com a história ali de como tudo desenrolou. E hoje esse meu amigo que está aqui, eu vou apresentar para vocês, ele está envolvido no louvor, em liderança de adolescentes, está na frente da Igreja Kids, e eu quero que vocês conheçam ou venham se aprofundar um pouco mais com ele, falando de Janderson Freitas. Amém. Que eu já estava procurando boa. uma pessoa para poder estar aqui falando com o senhor. Benção demais estar aqui nesse ambiente tão gostoso, tão maravilhoso da gente poder compartilhar, pastor, a palavra do Senhor e podemos compartilhar do nosso coração, da nossa vida, e creio que vai ser um momento maravilhoso. E assim, fazer parte dessa família, fazer parte desse momento de evolução, de crescimento aqui no Ibalcast é uma honra, é um prazer estarmos juntos aqui e vamos nessa. Vamos nessa. Janderson, bom, a família Ibal já te conhece bem, mas a gente acredita que com essa nova modalidade, né, vamos atingir muita gente, muitas pessoas, e esse é um negócio que eu estou sempre pedindo a vocês que venham nos ajudar, porque se você não aí começar a compartilhar, a gente vai ficar aqui, mas cada pessoa nova também tem a chance de crescer, de aprender, de se tornar uma família pertencente à fé, que esse é o grande objetivo, né? Tudo é com um propósito, tudo é para a glória de Deus. E por isso que você tem que desfrutar dessa paz maravilhosa que é a paz de Cristo. E aqui, esse bate-papo vai ser para isso mesmo, né? Ô, Janderson, você já nasceu num lar evangélico, não foi? Foi isso mesmo? Isso. Nasci no lar, uma parte evangélica e outra parte não. Porque meus pais não eram convertidos a princípio, mas a minha avó convertida dentro de uma oração muito poderosa, muito forte. Minha mãe se converteu primeiro quando eu tinha um pouco antes de eu nascer, e meu pai não se converteu, mas minha mãe se juntou ali com minha avó para estar em oração. Então, assim, todo o legado hoje de estar ministrando a palavra do Senhor, de estar à frente de ministério, de estar liderando junto com a família Ibal, que já tem aí 8 anos, desde de 2018 para cá, um pouquinho antes de 2018, que as minhas começaram a vir junto com a avó, mas tem um joelho que se dobrou lá atrás, em oração, para poder conquistar o Espírito Santo de Deus agir na vida da minha mãe e depois na vida do meu pai, de uma forma assim muito, muito impressionante como Deus resgatou a vida dele, e a gente vai estar compartilhando um pouco disso aqui. Mas tem um joelho dobrado que foi colocado lá. Então, assim, a oração, ela foi a base para poder haver um resgate da minha família, desde lá da minha infância, né? Um bebezinho ali. Interessante que, assim, alguém por trás de tudo tem que imaginar quem é ou quem era que orava por mim. Quem um dia interagiu para que o Espírito Santo fizesse o que fez, né? E você falou que tinha alguém por trás, antes do seu pai, antes da sua mãe, né? Isso. Tinha alguém lá que era sua avó, isso? Minha avó. Sua avó. Ela acreditava e orava pela família inteira. Era... E tinha coisa meio complexa para resolver, né? Muita coisa pesada. E assim, quando eu trago assim, olho para trás, eu vejo o milagre que Deus fez na vida da minha família, porque meus pais, eles eram muito novos quando eu nasci.
Minha mãe tinha 13 anos e meu pai tinha 17. Que isso, Meu rapaz. pai, desde novo, assim, envolvido Dois adolescentes. Dois adolescentes. Então, assim, meu pai desde novo envolvido no tráfico de droga, na criminalidade, assim. E minha avó sempre orando. As irmãs iam pra lá para poder orar na casa dela lá e ministrar. E minha mãe se converteu. E eu lembro assim que meu pai, eu fui para alguns locais depois que meu pai se converteu e eu escuto assim, eu escutei algumas histórias dele, né, falando assim, que às vezes minha mãe chegava e ele chegava da rua, tava minha mãe ajoelhada orando e ele acabava ali ia usar droga, acabava que não ia porque em respeito, mas às vezes tinha dia que usava, mas o poder da oração ali, que a minha voinha, né, orou, foi alcançando a vida da minha mãe. Isso foi resgatando. E ele foi resgatado dentro de um presídio. Rapaz. A polícia fez uma investida, uma batida lá na casa dele. E ele foi preso. E ali um seminarista pregou a palavra para ele lá. Sei. Ele disse que não lembrava de nada. Só lembrava que o Espírito Santo estava agindo na vida dele ali. E ele confessando a Jesus Cristo ajoelhado ali dentro da cadeia. E ali começou uma obra na nossa família. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor por conta disso tudo. Então, foi uma experiência dramática, né? Uma experiência. Vocês eram muito, muito pequenos, né? Você era uma criança. Isso, tinha 2 anos. 2 anos. Isso. Que isso. E aí, seu pai naquele ambiente, né? Também seu pai era muito jovem, né? Quando tudo começou. Aquele mundo de irresponsabilidade, pode com tudo, né? Isso. Não tem medo de nada e tal. Mas ele não sabia que alguém ia pegar ele na curva, né? Exato, por dentro. Exato. Inclusive, mandar um abraço aqui pra ele, né? Meu pai, Jackson, o pastor Jackson. Tá Pastor lá. Jackson. E a dona Erlane, minha mãe, dona Erlane. Erlane. E assim, Olha aí, pastor Jackson e irmã Erlane. Que história é essa, hein? Que história interessante aqui. E aí você vê, hoje ele tá pastoreando. Eu tive a chance de conhecê-lo, né? Em São Paulo, lá, naquele dia lá na igreja da cidade. Rapaz, é um jovem o seu pai, né? Um negócio impressionante. Achei ele hoje, assim como se fosse o seu irmão, né? Hoje com 57 anos, minha mãe com 53. E assim, eu olho e vejo o quanto Deus fez de milagre na nossa vida. Então, temos aí um legado, né, que foi na ministração. Então, assim, muitas coisas após a conversão, ele passou por uma casa de recuperação de viciados mais cedo. E assim, a gente foi para o Mato Grosso do Sul, moramos lá um tempo. E por conta de morar nessa casa, né? Exato. Ele passou pela casa de recuperação, aí foi resgatado e começou a servir. Passou um tempo assim, buscando algumas coisas, mas Deus falou muito forte para ele que ele precisava servir, estar inserido na obra. Aí minha vida começou a ser o tempo inteiro dentro da igreja, dentro de casa de recuperação. Eu sempre amei música, sempre amei escutar hinos. A minha avó dizia quando eu era pequenininho que tinha na igreja que ela frequentava, na Cristã Maranata, e eu sentava perto do pessoal, ficava lá no violão e balançando a perninha. Então, assim, tudo isso foi sendo gerado, foi sendo construído. Então, quando a palavra diz, pastor, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É um ensinamento que eu tenho impregnado na minha vida, porque desde pequenininho, mesmo tendo as dificuldades que foi passado, e Deus tinha propósito para cada coisa, isso foi gerado na eternidade, e hoje vejo a mão do Senhor em tudo que aconteceu. É porque você vai criando assim um discernimento, né? Por que isso, né? Isso. Aquilo lá, tudo tinha um propósito. Tudo. Né? Digamos assim, até a bagaceira do negócio, Deus estava agindo, estava trabalhando no meio, né? Para você mais tarde, com muita clareza, saber... essa é uma pergunta que eu quero fazer a você, né? Hoje você tem, assim, isso muito delineado, muito aberto, muito claro, de que não só Deus está no negócio, mas mostrando como você está indo, para onde está indo. Dá para entender tudo isso na vocação? Dá sim, porque até um ponto interessante, porque devido assim, na caminhada, até quando nós viemos para aqui, para Pernambuco, para Recife, que ele veio para poder fortalecer um trabalho de casa de recuperação, eu saí um pouco meio que sem querer sair de onde nós estávamos, que era em Belo Horizonte, com a família. Tinha um ser da família. Você é natural de Belo Horizonte? Natural de Belo Horizonte. Então eu estava lá com a família, estava a igreja onde a gente frequentava, tinha os amigos. E eu vim pra cá um pouco meio que... Depois de um tempo eu fiquei entender isso. Eu que não queria ter saído de lá. Mas eu vim e com a intenção de voltar.
e tinha 12 anos na época. Sim. Mas aqui foi sendo construído, foi sendo entendendo o propósito do Senhor. E nisso a gente foi essa caminhada foi feita entender que cada passo que foi eu aprendi a tocar violão, eu participava dos pequenos grupos, às vezes estava ali um amigo ou outro que precisava conversar, a gente estava ali dando conselhos. E hoje eu consigo entender que Deus foi trabalhando em cada detalhe da minha vida para poder estar trazendo ministrações, conselhos para as crianças, conselhos para os adolescentes, estar conversando, porque houve algumas coisas que eu vivi lá. Então, toda ferida que ela é bem tratada, que ela é bem curada, ela se torna um potencial na missão daquilo que Deus nos coloca para fazer, no propósito de Deus para a nossa vida. Então, assim, muita coisa Deus tratou nessa caminhada e que eu posso compartilhar com os adolescentes, com as crianças, até mesmo com os pais, para poder a gente ter essa caminhada. Eu vejo muito a mão de Deus nessas coisas, sabe? Mas você também casou aos 17 e sua esposa aos 13, não? Não. Nós casamos... Eu casei novo, mas não foi tão novo. Eu me casei, tinha 22 anos, e com Janaína, e nós nos conhecemos, foi interessante, nós conhecemos no cursinho de pré-vestibular. E tudo aconteceu, eu frequentava a igreja que ela fazia parte, mas acabamos nos conhecendo no cursinho. Algumas pessoas, amigos próximos, né, já conheciam. Mas teve o vestibular depois disso? Teve vestibular, passamos. Até porque é o seguinte, nós começamos o vestibular e nos conhecemos. E eu fui pedir para namorar com ela, né, na época. E meu pai, numa sabedoria, falou, olha, você está preparando para o vestibular, meu pai junto com minha mãe, você está estudando para o vestibular, então não é hora agora. Estudem, se preparem, ande debaixo da obediência, porque eu não abençoo agora. Então nós esperamos 7 meses para poder começar o nosso namoro. Ele foi apressado, mas queria que você não fosse tanto, né? Viveu a experiência, né? Então, assim, Jackson, né? Jackson. Seu Jackson, hein? Tá vendo? Mas você aguentou, né? Segurou. Conselho de sabedoria, porque sabia que precisava orientar e trazer. E foi bênção, porque foi um momento da gente construir nossa amizade. E hoje estamos aí com... nós nos casamos em 2008 e nós estamos aí completando 18 anos de casados. Eita, parabéns, viu? Parabéns, porque... Bênção de Deus. Janaína é, né, fenomenal, né? É uma guerreira, né? É ajudadora, como diz a palavra, ajudadora firme. Ali é pau para toda a obra, viu? Isso. Assim, nessa sua experiência de cuidar de pessoas, vendo o que Deus fez com o resgate que ele fez com seu pai, né? Tirar das drogas, da prisão, e uma obra assim, porque seu pai hoje é pastor, cuida de gente, né? Assim, do coração, de alma de pessoas. Isso, como é que ardeu essa questão do chamado na sua vida para você também se tornar pastor? Sim. Como eu estava falando, eu passei um tempo, sabe, pastor, de não querer. De não querer o pastorado. Porque lá, com 11 anos de idade, Deus trouxe uma palavra para o meu coração. Dentro de uma conferência que eu estava participando. E ali, Deus trouxe a palavra de Jeremias. Antes do ventre da sua mãe, veja, antes do ventre da sua mãe, eu te conhecia. Exatamente. E te chamei como profeta para as nações. Foi a palavra que Deus me trouxe naquela noite. E aquilo eu vejo, quando eu paro, eu vejo claramente à noite como aconteceu tudo. E é interessante porque durante um tempo eu rejeitei isso. Inclusive as pessoas falam, pastor, janta, não sei o que, eu disse, sai de mim, eu quero nem saber disso. Eu não quero nem saber. Eu quero ser diferente do meu pai. Eu posso até servir na igreja, mas eu não quero viver isso, porque eu vi as dificuldades que é o pastorado, que assim, tem o legado, né, aquele chamado, mas a gente sabe do peso, aquilo que tem. Eu quero isso pra mim nada. Mas o Senhor foi me trazendo um resgate. Principalmente depois que eu comecei a congregar aqui caminhando. Porque assim, você tinha se formado em educação física, foi isso? Foi, me formei em educação física. Foi trabalhar normal, né? Fui guarda municipal, fui recreador. Isso. E inclusive, através da recreação, eu trabalhei no Colégio Damas. É um colégio assim, que eu tenho um carinho demais pelas pessoas. É um colégio de referência lá, muito forte aqui. De referência, que o Senhor me colocou lá. Isso faz parte da minha história. Referência no Brasil, né? Isso. Referência no Brasil. E foi interessante porque o Senhor me colocou lá. Eu não coloquei currículo, eu não pedi a ninguém para poder ir para lá. Tem até uma história interessante esse negócio do Damas, porque a gente morava lá no sítio no interior da Paraíba, um local... A vida, não vou dizer que era muito pobre, mas uma vida normal, né? Mas era uma casa que era luz de candeeiro, fogão a lenha e tal. Mas quando a gente foi para Campina Grande, minha irmãzinha mais nova, a Fernanda, minha mãe, ela
o sonho dela era estudar no Colégio Damas, né? Uma escola católica. E ela, como ela começou a estudar no Damas e saiu para casar com 17 anos, então minha mãe nunca mais estudou. Mas ela tinha um sonho, que um dia os filhos crescessem. Quando nós voltamos para Campina Grande, então nasceu o 8º filho dela. E era essa minha irmã. E ela então foi na escola Damas pedir para minha irmã estudar lá. E a freira disse o seguinte: olha, você é muito caro aqui, você não tem condições. Aí minha mãe contou a história dela, fez uma carta bem grande, contou a história dela, que o sonho dela era ter estudado ali, mas por conta das circunstâncias, mas ela queria agora passar esse sonho para a filha. E a freira disse assim: não, mas não tem condições, aqui não é um perfil para você. Mas ela deixou a cartinha lá e falou com a Mari superior lá, né, a freira. Sim. E o tempo passou, e aí um dia a freira mandou chamar ela e disse assim: olha, eu estou dando uma bolsa integral para a sua filha. Aí essa minha irmã estudou lá. É um negócio bem interessante, assim, a ousadia da minha mãe. Ela estudou lá. Aí, então ela já é um ensino avançado, né? Isso. Depois um irmão meu foi morar em Londres, e quando ele foi morar em Londres, ele, como adido militar, ele levou a minha irmã para lá, uma adolescentezinha. Aí ela estudou durante quase 3 anos inglês nas melhores escolas de Londres, né? Quando ela voltou, ela fez vestibular para fazer letras com especialização em inglês britânico. Sim. Então, daí para frente, pronto. Hoje ela é mestre, né? Formada em... Como é que chama? Mestre mesmo, né? Isso. Mestre. Teve uma base boa, né? Tem. E hoje ela está ensinando em várias escolas, Instituto Federal, essas coisas todas, né? Isso. A base dela é bem bacana. E eu fico olhando assim, né? Uma trajetória. Você falou disso, eu lembrei que Deus, ele conduz você no propósito, né? E hoje minha irmã, ela é a líder de missões para a Igreja de Deus no Brasil. Entendeu? Vê, pastor, como é interessante. É pregadora, rapaz, de mão cheia. Eu vou trazer ela aqui pra gente conversar. É uma história fantástica a gente poder compartilhar. E assim, dessa mesma forma, foi comigo. Porque assim, eu não pedi para poder ir para lá. Deus me colocou e foi uma escola para mim. Estar lá foi uma escola para mim, porque eu soube lidar com criança de uma forma assim diferente. Eu soube lidar com adolescentes, lidar com os pais. E foi assim um fortalecimento para aquilo que Deus estava me preparando para o ministério com crianças. Então, assim, na igreja com as crianças. Então, hoje estar na Ebal Kids foi já um começo lá no início da minha faculdade, lá em Educação Física, que eu fui desenvolver na área de recreação, área das brincadeiras mesmo, para poder trazer e atrair o coração da criança. E essa escola de estar lá, porque tinha atendimento com pais, tinha atendimento com as crianças, tinha atendimento com a equipe. Então, essa parte de liderança, lidar com outras pessoas. Então, Deus me colocou lá para poder treinar, foi um fortalecimento. E as coisas foram acontecendo e estamos aqui. Maravilha, né? Nesse seu chamado, porque a gente está vendo uma trajetória, né? Isso. Você hoje está com 2 adolescentes, né? Suas filhas? É uma criança, a Malu tem 10 anos e a Alice tem 14. Agora, eu até teve um fato interessante agora há pouco, né? Que foi há 15 dias atrás, a Malu, coisa com linda. 10 anos... Ela foi batizada. Essa experiência é bem interessante. Você falou que ela é bem espiritual, né? Muito, muito. Assim, tem uma acessibilidade, assim. Desde pequena, a Alice, Malu, né? Ela tem uma... Alice tem um lado mais carinhoso, mais de amor, mais de entrega. Sim. E Malu tem um lado mais de autoridade, de ver as coisas espirituais de uma forma muito clara. E eu me lembro uma vez, a Janaína estava arrumando a roupinha dela dentro do quarto, e ela viu algo diferente no quarto. Ela, pequenininha, acho que 1 para 2 anos, e ela falou: sai daí, bicho, sai daí, bicho. E depois a Janaína perguntou: o que foi isso? Não, está tranquilo, agora já foi embora. Então, e 15 dias ela atrás... tem uma visão espiritual ali, né? Muito, muito. E 15 dias atrás eu tive o prazer, a honra de poder batizá-la no nosso batismo aqui, que foi coisa assim linda, um dia que ficou marcado. Aliás, foi marcante, né? 46 pessoas se batizando naquele dia. Isso. E a gente viu muitos pais batizando os filhos, né? Não, foi coisa... O pastor João estava ali também batizando os meninos dele. Foi assim, foi uma manhã linda e uma honra grande de poder criar a filha, batizar e ver que muitas coisas Deus ainda vai fazer na vida delas. Com maravilha, certeza. maravilha. E essa questão de você ver os filhos sendo batizados, mas não porque é uma coisa religiosa, mas você está vendo uma obra
que dentro de um propósito que o Senhor está fazendo, não é, Janderson? Isso. Essa questão, quando você tem essa vocação de interação, de recreação, de cuidar de gente, quando você cuida de um montão de crianças, como você está vendo, como é que você vê essa questão dentro do cuidado de crianças que tem, desde você da escola, por onde passa, que elas possam despertar que são vocacionadas de Deus? Isso. Eu gosto muito de voltar lá da forma como eu fui chamado, da forma como eu fui despertado. Porque toda criança ela precisa ser orientada naquilo que está sendo, naquilo que está sendo levada, naquilo que ela está caminhando. Porque não adianta somente, e aqui traz uma palavra para os pais, que não adianta só a gente levar para a igreja e achar que ela está crente, que ela já é convertida, que ela entregou a vida para Jesus. A gente brinca aqui, né? O João tem um negócio assim, eu fui criado na igreja, e fiquei dormindo na igreja, né? No banco da igreja. Dormindo na igreja, fazendo desenho. Mas ter uma intencionalidade dentro de casa para poder construir esse entendimento do converter, do ser cheio do Espírito Santo e ser enviado. Porque nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para a eternidade. Isso é nós legal, criamos né? Filhos para poder... eu criei meu filho para o mundo. Nós criamos filhos para a eternidade, para eles serem enviados para poder... Sim, pode até ser... para alcançar o mundo. Para alcançar o mundo. Então, como flechas... É ser dominado pelo mundo, né? Isso, é como a nossa visão na Ibalquiz, que a gente tem assim, entendido cada vez mais. Que nós somos uma igreja que ministra as crianças juntamente com a família, mas que nós preparamos eles para serem enviados. E não para que eles vivam como é que é os 3S? Sentado, satisfeito... Salvo, sentado e satisfeito. Mas que eles ser velos, né? Velos, serem enviados. E ir além, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da nossa aljava. Eles são preparados, eles são ali limpos, eles são lapidados para poder fazer diferença na nossa sociedade. E é o que nós temos visto hoje. Crianças entendendo o seu propósito, adolescentes entendendo o seu propósito e sendo enviados. Eu fico assim, alegre demais quando eu vejo a gente vai entrando, né? Os intervalos bíblicos nas escolas, onde crianças e adolescentes estão começando aí, não, eu quero orar na minha escola, eu quero fazer a diferença. Então, esse legado que elas vão levando faz parte de nós. E nós precisamos o quê? Como igreja, trazer para elas, trazer para os pais e fazer com que isso seja impactante para o mundo. O que é que a gente poderia chamar de um avivamento? O que entenderíamos chamar um avivamento para crianças? Como seria isso? Como seria esse agir do Espírito na vida de adolescentes, de crianças? Como a gente chegaria? Seria uma coisa mais de jeito, de movimento, de barulho, ou necessariamente não? Veja, pastor, necessariamente não, mas faz parte também. Mas o que a gente tem visto? Quando muita gente pensa que o Espírito Santo ele é só para adulto. A ação do Espírito Santo ele é só para adulto. Não, o Espírito Santo ele faz o mover dele na vida dos adultos, ele cura lá no culto dos adultos, somente na vida dos adultos, mas a gente vê isso na vida das crianças, porque delas é o reino de Deus, delas é o reino do Senhor. De que criança é a igreja, qual é o nome? A criança é a igreja do amanhã. Não, elas... Primeiro que o Espírito Santo ele não tem Espírito Santo adulto nem kids. O Espírito Santo ele é um só. É um só. Ele é um só na ação. Mas uma coisa interessante que a gente tem visto é que as crianças e adolescentes elas têm visto a necessidade de arrependimento. E o avivamento ele parte disso. O Espírito Santo ele agindo, atuando, trazendo até o constrangimento daquilo que faz, que não agrada ao Senhor, a desobediência, o jogo escondido, algumas coisas assim, principalmente com essa área de tecnologia que acontece hoje. Então, os jogos escondidos, a desobediência aos pais, às vezes até pegar alguma coisa que não deveria ter pego, falar palavrões, palavras que não são adequadas, falar mal do outro. Então, assim, eles têm entendido que esse arrependimento no coração precisa. E é nosso papel como adultos, cada vez mais ensiná-los de que eles precisam disso. E é uma coisa que eu falo muito lá em casa com as meninas. Olha, o nosso papel aqui está sendo ensinar vocês. Agora, a decisão de arrependimento e mudança de vida diária, porque as misericórdias do Senhor estão todo dia disponíveis para vocês. Isso. Agora, se a todo momento eu não tiver o meu coração, vocês não tiver o coração disponível, como é que vai ser? Então, crianças buscando ser cheias do Espírito Santo. E nós temos que buscar isso. Nós, como adultos, pais, temos que incentivar e ensiná-las. Porque lá em Atos, as pessoas convertiam e eram cheias do Espírito Santo. Então, as crianças se convertem e elas são cheias do Espírito Santo. Eu estava pensando no negócio, Janderson, porque
Eu estava ouvindo um comentário recentemente agora de onde você deve educar sua criança, né? Sei lá, tem várias algumas saídas. Alguém fala que é um homeschooling, né? Ou numa escola 100% cristã, evangélica, ou uma cristã híbrida, onde alguns professores necessariamente não são convertidos, mas eles ensinam a escola com um programa cristão. Isso. Ou numa escola que nós chamaríamos de escola secular, ou de uma outra confissão até, né? E tem uma polêmica sobre isso, sobre pais que não querem que a criança, ele sendo evangélico, que a criança estude, né? Numa escola 100% evangélica, porque ele tem um receio de que essa criança se torne alienada. Isso. Então ele acha que a criança deve ficar no local de interatividade. Outros pais, eles acreditam que nem lá é bom, tem que ser no sistema de homeschooling, porque a mãe ela vai cuidar dos filhos, da educação, que é uma questão muito também medieval, no sentido de onde veio. Alguém pensa muito, por exemplo, na Susana, que criava vários filhos, né? Sim. Susana Wesley, e ela tinha, acho que 11 ou 12 filhos, e ela criava esses filhos, todos, ela que ensinava, dava aula para eles, orava 1 hora por dia para cada filho, ia intermitentemente fazendo isso. Mas como é que você vê a educação dos meninos, das crianças, seja qualquer escola dessa, mas sim, onde é que está a diretriz dessa força espiritual para a criança crescer, em cima desse versículo que você falou, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu penso assim, que creio e temos visto muito hoje que cada vez mais as bases de ensino, a BNCC, cada vez que tem trazido para a realidade, tem distanciado cada vez mais o ensino da criança na escola, distanciado ela de Deus. Então o ensino, ele... E assim, é bem claro, é muito, muito nítido na sociedade como tem se enveredado para a doutrinação de que a família não é tão importante, de que você pode ter o seu pensamento da forma como você quiser, que a sua crença não é tão importante assim, que até mesmo que Deus não é importante, e isso vai totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que a família é a base da sociedade, a família é a base que traz a construção. Então, quando a família, primeiro, na casa, consegue estruturar isso na vida da criança e ela entende que o ensino secular está cada vez mais distanciando ela de Deus, há uma necessidade de saber escolher aquele lugar que ela vai estar aprendendo. Porque, assim, hoje nós temos, no mínimo, vamos colocar uma criança de educação básica, pelo menos 5 horas por dia que ela está ali. E na sociedade que pai e mãe trabalham, que tem essa realidade, ali há uma oportunidade de ensino da palavra do Senhor, de continuidade daquilo que está sendo ensinado em casa. Porque se eu ensino a palavra de Deus em casa, levo meu filho para a escola e ele passa 5, 6, 7 horas na escola que não entende, que não traz esses princípios para a vida dele, ele está ali vivendo uma guerra diária. E a cabecinha da criança fica assim, peraí, quem é que eu tenho que acreditar? É aqui na escola, o meu professor que está me ensinando coisas totalmente contra a Bíblia, é lá em casa, é na igreja. Então, os princípios da palavra do Senhor, eu acredito que tem que estar linkados com aquilo que a família está vivenciando e no local onde ela está aprendendo, no local onde ela está sendo ensinada. Porque, do contrário, a cabecinha ali vai entrar em parafuso. Quer dizer, o que você está comentando aqui, eu entendo que há uma necessidade de haver um diálogo maior dentro de casa. Tem que haver uma base sólida de conversa, de interatividade, para seja a escola que essa pessoa for estudar, ele possa se fortalecer a criança. De preferência, uma escola que tenha essa base, mas se não for, também não significa que vai perder, porque onde tem o grande desvio disso é na faculdade, né? Isso. Porque acho que tem uma estatística, não sei, 75% de repente já não quer mais nada saber daquela fé que foi ensinada lá nos primórdios. Isso, que é a grande luta da defesa da fé, né? Da construção, porque essa construção que ela tem na infância, durante a sua infância, se ela não for continuada, e é um desafio para nós nessa transição da adolescência para a juventude, que é quando eles começam não, agora eu tenho a minha decisão, agora eu posso fazer as minhas escolhas, e se essa escolha não tiver sido do coração,
olha, eu preciso realmente entender que a minha vida está em Cristo, a minha vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Se não tiver realmente linkado ali, for algo obrigatório, por isso que o levar para a igreja, o levar simplesmente para fazer parte de um ambiente, vamos colocar assim, religioso, não é uma construção sadia, mas a vida diária, o devocional, o coração do pai, o coração da mãe, o coração dos líderes sendo voltados para o coração dos filhos, isso vai fazer diferença. Por quê? A grande dificuldade de jovens que se desviam, que lá na frente se desviam, a fala dele maior é o quê? O meu líder não tinha respostas para mim, sim, o meu pai não vivia, ou minha mãe não vivia aquilo que ele dizia que eu deveria viver. E isso traz, é aquela coisa, aí traz o parafuso, aquela confusão na mente, na cabeça dele. Por quê? Eu tenho aqui... Bases fracas. Bases fracas. Então isso traz uma desconstrução total. 60% dos jovens cristãos abandonam a fé nos anos de faculdade. 60%. Olha, Precisa Lifeway, né? É uma boa fonte. 60%. Eu errei, eu falei 75%. 66%. 66%. E não importa onde eles tenham estudado, né? Seja uma escola cristã, isso, ou uma escola não cristã, mas a verdade é que onde ele é mais bombardeado é na faculdade, não é isso? Porque isso aí é na faculdade, né? É nesse momento que ele chega na faculdade. Então, assim, essa construção, se ele não tivesse linkado isso de verdade, então isso traz uma desconstrução total lá na frente. Então, o que a gente aqui pode pensar é o seguinte: você tem que ter uma intencionalidade em toda a construção, em toda a relação, em toda a conversa, o tempo todo. Isso. Não é isso? Porque, assim, aí nós vamos lá para a parábola da casa, né? Sim. Daquela casa que é construída sobre a rocha, firmada, ela precisa de uma base ali. Então, a base do alicerce da vida cristã, principalmente na vida da criança, ela é bem construída lá na sua infância, na sua adolescência, mas não firmada nas ideologias, mas firmada em Cristo, naquele que é a rocha. Então ele vai crescer entendendo que eu posso estar na faculdade, eu posso estar no meu ambiente de trabalho, eu posso entrar em qualquer esfera da sociedade, mas eu posso entrar fazendo a diferença. Uhum. Não ser influenciado, mas ser influenciador. Ser aquela tocha, ser aquela brasa viva que vai lá e incendeia todo o ambiente. O avivamento é o quê? Não é quando o fogo cai, não é quando está ali... Se espalha. Quando se espalha. Já diz então, o Carlito Paz, né? Nosso querido Carlito Paz. Então, quando essa criança ela entende que o Espírito Santo está vivo na vida dela, está guiando o adolescente, quando chega na juventude, então ele vai entender que qualquer ambiente da sociedade que ele entrar, ele vai conseguir fazer a diferença. Eu vi uma coisa seguinte: existe a pessoa carnal, né? Alguém que crê em Deus, mas ele tem um procedimento carnal, ele pode ser religioso, ele pode ser uma pessoa carismática e pode ser espiritual. Que o que, de fato, o importante é que seja espiritual. O carnal é aquele camarada que, de fato, ele tem uma malícia, ele tem uma área não convertida, né? Sim. Nele, mas ele está, de alguma forma, no meio da religião. Aquele outro que é, de repente, como aquele... Por exemplo, o conselho de Gamaliel. O Gamaliel diz assim: olha, dá de mão desses homens, poderá que você esteja lutando contra Deus. Ele é um cara carismático, é um cara bom, mas ele fala assim: vocês façam isso, mas eu não entro no negócio, né? Sim. E existe aquele que é espiritual, em que você está dentro e fala assim: a gente precisa resolver isso. E eu estou nesse negócio, né? Eu faço parte dessa história, né? Isso. E aqui eu vou falar assim: então me interessa saber o que passa com meus filhos, minha mulher, meus amigos, meus irmãos, né? O meu contexto, até no meu bairro, dentro do meu condomínio, me interessa para que eu possa construir com eles uma relação duradoura, permanente, né? Intencional, com um propósito, né? Exato. E é fazer a diferença, é ser pertencente daquilo que o Espírito Santo nos coloca. Por isso que a nova geração, uma coisa muito legal que assim, é bem notório, quando eles se sentem pertencentes de algo, eles não querem deixar aquilo ali. Então, quando eles participam, quando eles servem, quando eles são enxergados, são ouvidos, então eles se sentem pertencentes daquele ambiente. Por isso que muitas estratégias mundanas
para poder trazer, até mesmo tirar jovens e conquistar crianças e adolescentes e os jovens, é fazer com que ele sinta pertencente daquele ambiente. Então, no jogo, ele se sente pertencente. Numa série que ele assiste, ele se sente pertencente. Num ambiente ali que tem outros princípios, se trouxer para ele ali, escutar e ser ouvido, poxa, aquele lugar me escuta, aquele lugar eu faço parte. Então, quando a criança ela sente pertencente na família, quando a criança sente pertencente na igreja, ela fala assim, não, eu posso trazer outras pessoas para se sentirem pertencentes aqui. Aí ela começa a tornar um missionário, começa a tornar um pregador da palavra, entendendo que o evangelho faz a diferença na comunhão, não andando só. Como nós temos aqui na nossa comunidade. Não andar só, isso e trazer outras bom pessoas. axioma, né? Exato. Ô Janderson, diante de tudo aquilo que você já passou, viu, e pela experiência que você tem com o Senhor, como é que você realmente acredita que dentro da sua missão você possa imaginar pessoas, né, levando elas a um patamar de crescimento? É muito difícil trabalhar com a criança em vários contextos, né? Você tem crianças que têm uma questão de saúde, tem a questão dos transtornos, tem a questão cultural, tem, assim, é um leque muito grande, né? Tem as questões de distorções que você tem que ter, especialmente pode ser com a criança, como pode ser com o adolescente. Isso. Né? Mas há uma esperança grandiosa nisso, mas você vê uma perspectiva fantástica também, né? Não, com certeza. Vamos dizer assim, a projeção, né, daquilo que a gente tem sonhado, tem visto no Senhor, é que existe uma nova geração sedenta pela palavra do Senhor para ser modificada. E quando a gente consegue incentivar outras pessoas, inspirar outras pessoas, a líderes que estão aí sendo formados, que estão construindo para alcançar essas vidas que, tanto com dificuldades na família, que a gente tem dentro dos institutos, que a gente sempre conversa com o pessoal do CD Renascer, do Aldeia Viva. Então, a gente consegue, lá do Redentor também, a gente consegue entender as realidades diferentes de cada criança, mas que cada um, na sua particularidade, o Senhor, o Espírito Santo, ele age, ele cobre, ele age na vida dele, e naquela feridinha que ele, às vezes, ali viveu na sua infância, no momento da infância, na sua própria adolescência, ele pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, a nossa oração e a nossa continuidade nesse trabalhar com elas é trazer esse pertencimento dela e a criança compreender que na caminhada com o Senhor, junto com a família, que às vezes tem alguns que nem a família tem próximo, e nós acabamos sendo a família deles aqui na igreja, que é um lugar que ele tem de acolhimento, de abraço, de convivência, mas que existe uma caminhada difícil, porque costumo dizer que às vezes a gente não vê os frutos deles agora pequenininhos, mas alguns nós vemos o fruto do Senhor, mas uma palavra que o Senhor nos traz é que quando nós temos a visão, quando nós conseguimos enxergar lá na frente aquilo que acontece, aquilo que irá acontecer na visão de Cristo, nós conseguimos entender que a nossa semente está sendo plantada. Aquilo que precisa ser feito agora, eles pequeninos, está sendo realizado. E que lá na frente nós vamos enxergar. Por quê? No começo a gente não comentou, mas no primeiro momento que nós sentamos para conversar, quando nós chegamos aqui na igreja, na IBAL, eu lembro que a gente tinha até falado que, não, nós vamos ficar aqui um pouquinho sentados, vamos aqui só passar um tempo, mas a conversa de conversar com o senhor e trazer assim, o senhor nos trouxe a visão sobre as crianças de aldeia, então aquilo ali nos queimou. Costumo dizer para as pessoas que foi como os discípulos no caminho de Emaús. Aí estava o senhor sentado na mesa, eu e Janaína sentado conversando, e o nosso coração queimando, mas nenhum falando com o outro. Mas por quê? O senhor trazia cada rua, cada ambiente de aldeia, desde lá do quilômetro 1 até chegar lá em Araçoiaba e sendo alcançados esses ambientes. E a gente conseguiu ver, a gente conseguiu entender que esses lugares, eu lembro que o senhor falou de 5 a 10 mil crianças sendo alcançadas pelo Senhor, sendo ministradas, sendo
cuidadas, né, através da Isso. igreja. Então, nós temos nós conseguimos compreender essa visão. Nosso coração Sim. queimou por essa visão. E quando a gente planta a sementinha em cada coraçãozinho que entra aqui na IBAL, no nosso ambiente de celebração, nós entendemos que lá na frente o Senhor está alcançando. Lá na frente o Senhor já está Isso. fazendo a diferença na vida dele, na vida das suas famílias, nas escolas onde eles estão estudando e muito mais por aí. Eu tinha um sonho quando a gente começou com a Igreja Kids, né? E eu falava isso muito na rádio, para que vários pastores e igrejas copiassem isso. E passado agora já aí alguns anos, né? Eu vejo que alguém ouviu isso. E começa a nascer igrejas Kids. Eu fico maravilhado quando passa um local Isso. que vejo um local assim, né? E tá lá, Igreja Kids, né? Ou Igreja para Crianças, Isso. trazendo assim para nossa linguagem. Aquilo me dá um prazer no coração, né? De saber que alguém está olhando para essas crianças, e porque o tempo inteiro, né? Colocaram sempre departamento de criança lá no fundo da igreja, né? O mais escondido possível. O mais escondido possível, mais escondidinho. E eu disse, não, a criança tem que estar na frente, né? Porque quando você vai proteger, você vai levar as crianças aqui na frente, olhando para elas, e os idosos, você não deixa para trás. Isso. Mas então por que na igreja eu tenho que botar para trás? E aí a gente bota na frente, e agora a gente está com essa ideia de um layout bem grande, para até quem venha passar correndo possa enxergar, né? Uma igreja para crianças, né? Isso é bacana, né? É muito lindo, porque até como nós temos a política de proteção aqui na nossa igreja, no ambiente que a gente cultua, então a gente pode ter esse cuidado de que elas são trazidas para a luz, elas são trazidas para esse ambiente de visibilidade e podemos cuidar delas. E podemos ter esse cuidado desde o momento que ela pisa até o momento que ela sai. E também serem enviadas para os seus lares, para poderem ser cuidadas. Então, assim, é algo que Deus tem trazido ao nosso coração cada vez mais de conquistar vidas, conquistar crianças, conquistar almas para o Senhor. E interessante que elas saem já querendo servir no ministério, já querendo servir na igreja aqui. Então, tem alguns que estão com 10, 11 anos. Não, eu não saio ainda não, mas eu já quero servir, eu já quero cuidar dos babies, cuidar dos menorzinhos. Então, assim, ele já tem um coração cumprindo os propósitos, adorando ao Senhor, servindo, sendo discipulados, sendo discípulos, vivendo a comunhão e evangelizando. Então, todo domingo, a nossa oração é: vocês estão sendo enviados. Vocês estão sendo enviados para fazer a diferença. E Deus seja glorificado por tudo isso. Amém. O tempo acabou. Gente, foi um tempo maravilhoso aqui, um bate-papo fantástico aqui com o Janderson Freitas, esse educador, pastor de crianças, de adolescentes, e músico, enfim, tanta coisa, tantos adjetivos nós poderíamos também passar aqui para ele. E então eu quero pedir a vocês que coloquem suas opiniões, vamos ajudar, vamos fazer crescer bastante, né, esse podcast, e vai ser um negócio maravilhoso, muita gente virá para cá, e com certeza esse terceiro já foi marcante, já está sendo, outros virão, e eu estarei aqui também com vocês. Então, pastor, foi assim maravilhoso estar nesse momento aqui de compartilhar. E eu queria só fechar com uma palavra, que onde o Senhor, onde abundou o pecado, o Senhor ele faz superabundar a graça. Então, esse cuidado do Senhor na minha vida, desde lá da minha infância, trazendo até os dias de hoje, ele é especialista em transformar caos em bênção. Amém. Então, o ambiente que era caos, hoje eu posso fazer a diferença, né? Não eu, mas o Espírito Santo através da minha vida, em cada ambiente que passa, em cada ambiente que a gente pode compartilhar junto com a minha família. Então, onde outrora o meu pai tinha lá como projeto na minha vida de ser o braço direito dele no tráfico, hoje eu posso estar com ele lá, quando eu vou lá na igreja dele, louvar o Senhor, estar junto com ele, estar aqui junto com os nossos pastores aqui juntos e celebrar o Senhor. Bom, e Deus, ele é especialista em transformar a causa em bênção. Glória a Deus. Seja louvado. Deus seja louvado sempre. Amém. Glória a Deus por isso, né? Semana que vem teremos um novo episódio. E quem você desejaria que estivesse aqui comigo? Fala aí, escreve aqui, digita aqui para nós, porque a gente vai se esforçar e correr atrás.